Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar da sua saúde, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e também conosco a companhia sempre agradável da Zelar Distribuidora de Águas, fone 3454-3330, e a partir de hoje passa a fazer parte também da nossa linha de patrocinadores, a Proeste Nissan. Quero saudar aí a Proeste Nissan, na pessoa do grande Maurício Tavares, que é o gestor da Proeste Nissan em Marília. Muito obrigado mesmo por confiar no nosso trabalho e estar junto com a gente. É uma grande honra ter a Proeste Nissan no nosso quadro de patrocinadores. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai bater um papo hoje com o Dr. Rodrigo Guizardi, que é médico otorrinolaringologista, e vai falar aqui conosco um bate-papo sobre cirurgias na área da otorrinolaringologia. Doutor, muito obrigado pela presença. É sempre uma honra, uma alegria te receber aqui no Conexão. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal aí de casa. É uma alegria também muito grande poder estar aqui mais uma vez. Estamos à disposição para a gente bater papo sobre a especialidade. Legal. Doutor, e hoje eu queria falar um pouco mais sobre a questão das cirurgias, né? E cirurgias que acabam, me parece, sendo muito frequentes, né? Como, por exemplo, o adenoide, a própria cirurgia de amígdalas. É uma grande incidência? Sim. Embora, só para dar um contexto histórico, embora algumas décadas atrás não tinha tanto um critério muito bem estabelecido na literatura geral. Então isso foi se definindo e hoje existem critérios específicos que a gente pode discorrer depois, quando que se indica. Então mesmo com esses critérios hoje muito claros de quando se opera e quando não se opera, eu li certa vez que, em termos de número absoluto, as cirurgias de amígdala e adenoide são as cirurgias mais realizadas no mundo ainda. Elas ganham em números absolutos de outras patologias em diversas regiões do corpo. São cirurgias ainda muito frequentes. Muito frequentes. Doutor, e exatamente você fala dessa questão da indicação, né? Quer dizer, alguns critérios e tal. Queria falar um pouco sobre isso, né? Porque, e me parece que isso acaba sendo muito mais frequente na infância, não é isso? Sim. Esses critérios que existem hoje, de maneira geral, se apoiam assim. Ou porque tanto o tecido da amígdala e da adenoide são grandes, exageradamente grandes, e aí isso traz sintomas, por exemplo, uma respiração bucal permanente, roncos intensos, a apneia do sono, uma obstrução nasal, e isso é um critério, quando tem uma obstrução, uma repercussão respiratória importante. O outro critério é quando se apresentam infecções, daquelas infecções mais sérias, bacterianas, purulentas, várias vezes por ano. Esse é um outro critério que muitas vezes pode levar a uma indicação cirúrgica, não obrigatoriamente. Eventualmente outros critérios, por exemplo, as amígdalas podem depositar aquelas sujidades que chama cásio, então acaba sendo dito uma indicação social da amidalectomia. E uma indicação muito rara, graças a Deus eventual, são aqueles casos que tem alguma suspeita de doença maligna, se indica esse tipo de cirurgia. Deixa eu aproveitar que você falou do cásio, né? Cásio. Fazer um parênteses aí nessa questão, porque uma vez feita a cirurgia das amígdalas, você resolve o problema do cásio? Resolve o problema, porque o único local formador de cásio são as amígdalas. O que é muito importante? Às vezes o paciente procura o otorrino com a queixa do hálito, que é o que o cásio provoca, ele causa um desconforto por causa dessa halitose. Então é muito importante o profissional verificar se de fato a fonte da halitose é o cásio, que é para esse paciente não ser submetido a uma cirurgia desnecessária. Às vezes pode não ser, né? Pode não ser. Eventualmente essa halitose ela pode ser, por exemplo, um refluxo gastroesofágico, uma hérnia,
pode ser uma patologia de língua, da gengiva, uma sinusite, ou seja, a lista é muito grande de possibilidades. E às vezes o paciente tem o caso de fato com frequência e também tem outra patologia associada, então às vezes ele tem mais de um motivo para a litose. Então isso tem que ser bem visto para estar muito bem estabelecido e conversado com o paciente sobre a possibilidade. O caso, uma vez que o indivíduo tem, ele tem. Ou pode desaparecer isso sozinho sem a... Boa pergunta. O caso é uma ocorrência extremamente comum. A grande maioria de nós pode formá-los eventualmente. O caso é uma produção da própria amígdala. Ela não é resto de alimento, como se diz. Então, no interior da amígdala, a gente tem aqueles furinhos nas amígdalas que chamam criptas. Então, dentro desses furinhos, formam esses restos celulares, tecido descamado, que vão formando essa massinha. Então, a gente forma, eventualmente, é tão pouco que acaba não percebendo. Em algum momento, às vezes, essa produção pode aumentar bastante, que é quando a pessoa começa a se incomodar. E aí, isso pode ser transitório, durar alguns meses, melhora depois, muitas vezes fazendo um simples gargarejo, melhorando a hidratação, e em casos menos frequentes são aqueles que estão em grande quantidade e mesmo com esse tempo ele não quer melhorar. Esses casos que são considerados candidatos a uma cirurgia. E a cirurgia nesse caso ela resolve o problema do hálito, desde que o hálito seja motivado pelo caso, né? Pelo caso. Então, por isso, e como em tudo, né, doutor, a indicação é o carro-chefe, né? O melhor da cirurgia é a indicação, eu diria, né? Já começa por aí, né? Você tem que ter uma boa indicação, né? Tem que ter boa indicação. Então, isso é muito importante, o bate-papo com o paciente, entender o que ele está querendo te passar, porque às vezes, o paciente, às vezes, ele pode falar de uma forma e a gente precisa traduzir o que ele está querendo te passar, qual é a dúvida real, o que exatamente está passando, para às vezes não ocorrer uma interpretação equivocada do que o paciente está falando e indicar ou deixar de indicar também um procedimento necessário. Correto. Bom, então tá aí, a gente fez aí esse... Acho que na verdade a gente nunca havia falado, interessante, nunca havíamos falado em outra oportunidade sobre esse assunto do Casio, e eu também não tinha conhecimento, tive recentemente conhecimento um pouco mais sobre isso, por isso que eu fiquei interessado aqui em saber, porque há até quem confunde às vezes achando que está lá com placas de pus, por exemplo. Muito importante. Eu digo que eu já vi gente tomar antibiótico para curar e depois descobri que era caso. Muito importante. Então existe porque não é que o paciente, evidentemente, ele quer enganar o médico, mas como ele está com um certo desconforto na garganta e ele abre para se autoexaminar e vê uma bolinha amarelinha, ele vai ao médico, eventualmente também no pronto atendimento e no corre-corre, doutor, eu vim aqui porque minha garganta está com pus. Então, eventualmente, aquela ideia que o paciente passou é acatada de imediato pelo profissional, que acaba indicando, às vezes, o uso do antibiótico, que nada vai melhorar o caso, né? Absolutamente nada. Passa lá todo o ciclo e olha, está lá. Vai estar lá ele bonitinho, grudadinho lá e... Até para a gente finalizar esse tema, o caso, ele provoca algum desconforto com relação à dor, alguma coisa quando ele está fazendo essa produção ou não, doutor? Ele causa halitose e, dependendo do tamanho, ele pode dar uma sensação de desconforto, eventualmente um dolorido leve, ou a sensação como se fosse um pirozinho de pipoca enroscado na garganta, uma sensação de corpo estranho. Mas não chega a... E às vezes o paciente elimina e acaba engolindo ou cuspindo e ele sai e tem um mau cheiro importante. Quer dizer, então ele não tem febre, esse tipo de coisa, não tem nenhuma relação com... Não é para ter febre. Se o paciente tem febre é porque ele já está tendo outro tipo de problema. Legal. Bom, tá aí, portanto, a gente batendo um papo aqui com o Dr. Rodrigo Guizardi, que é médico otorrinolaringologista, falando um pouco aqui sobre os procedimentos, né, cirúrgicos, na verdade, dentro da área da otorrinolaringologia. A gente está mencionando aqui a questão da adenoide e também da amidalite, né? Amidalite não, a cirurgia de amígdala, a amidalite é a inflamação delas, né? Mas a gente está comentando aqui um pouco, falando sobre esse assunto, e o doutor mencionou aqui a questão da incidência, que é alta realmente, e a gente falava da questão dessa indicação que acaba acontecendo, que é o mais importante, né? Quer dizer, uma indicação, mas ela acontece principalmente na infância, né, doutor? Isso é mais
complicado você? Como é que você lida com isso? Como é que os pais recebem essa notícia? Ou muitas vezes são os pais mesmo que já chegam, olha, eu quero operar, o pediatra está dizendo que precisa operar, não aguento mais. Todas as circunstâncias acontecem, eventualmente por iniciativa dos próprios pais que nos procuram, discutindo o caso, querendo saber uma opinião, se tem relevância, se não tem, e uma outra parcela dos pacientes referenciados pelo próprio pediatra, enfim. Então acontece dessa maneira. E aí vai do bate-papo, de entender realmente o sintoma, o tamanho real daquele tecido, se está sendo relevante ou não para o quadro, porque o que gera muita confusão. Vamos dar um exemplo, adenoide. O que é importante para o pessoal que está em casa escutando entender? Primeira coisa, não encarar a adenoide como doença. A adenoide é uma estrutura que faz parte do corpo humano, está lá, né? Está presente no corpo da criança, então qualquer exame de imagem, um raio-x que faz no caso, vai constar no laudo do raio-x, assim, que a adenoide está aumentada. 90% das crianças em idade pré-escolar e escolar que for submetida a um raio-x, isso é meio que padrão, uma adenoide hipertrófica. Mas por quê? Então, se for então por aí, todas as crianças seriam operadas. Então, toda criança é fisiológico, é da infância, ela tem um certo nível de hipertrofia da adenoide. Isso faz parte do desenvolvimento. Um certo aumento, até um certo limite. Doutor, deixa eu te interromper, eu vou ter que te interromper por causa do intervalo, mas você volta falando exatamente sobre esse ponto, tá bom? Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, também com a gente Zelar, distribuidora de águas, e Proeste Nissan. Vem para Proeste Nissan, porque na Proeste Nissan dá negócio. A gente volta na sequência, até já.